primeira palestra. No intervalo do término dessa palestra vai ter o coffee break, que estamos sendo organizado ali. Quem está nos ajudando nessa parte é a Bárbara, está organizando esse coffee break. E depois nós iniciaremos a segunda palestra e assim por diante. Obrigado a todos. Bem, então podemos começar já com a oração para Nossa Senhora, senão não faz sentido no congresso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, então esse ano, de fato, um tema realmente condizente. A comemoração de 100 anos de Fátima e 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Nada melhor, né, do que falar de Nossa Senhora. Como o São Bernardo diz, né, nunca é suficiente falar de Nossa Senhora, né, sempre tem algo a mais a ser dito. Então, o tema da minha palestra vai ser sobre como ler, né, como interpretar a aparição de Nossa Senhora em Fátima com a virtude da esperança. Né? Normalmente as pessoas imaginam que Fátima, os pastores de desgraça, né? Quer dizer, são só coisas ruins. Não, pelo contrário, a ideia de Nossa Senhora de Fátima também é uma mensagem de esperança. Né? Então, puder passar para o próximo slide. Então, obviamente, se eu vou tratar de Fátima, eu vou tratar da virtude da esperança. Eu tenho que explicar então quem é Fátima, né, e o que significa a virtude da esperança. Então eu vou tratar da virtude da esperança em dois sentidos. Tanto no sentido natural, aquela esperança natural que a gente tem com as coisas, quanto também a virtude da esperança no sentido teologal, né, que exige a fé. Então, essa esperança humana, que eu chamaria, né, e outra seria uma esperança de fonte divina. Essa esperança humana é aquela que nós temos quando desejamos o bem, que é difícil de obter, né? Então, por exemplo, eu não tenho esperança que eu vou tomar água, que é uma coisa fácil, é só pegar o copo e tomar. Então, não entra a questão da esperança aí. Agora, pode esperar, por exemplo, passar numa faculdade, né? Eu espero que eu consiga passar na faculdade de medicina, né? Provavelmente é difícil, né? Então, seria uma esperança humana. Porque, afinal, é uma esperança numa finalidade natural, né? Estão apenas crescendo em conhecimento, mas é tudo ainda com um fim natural. Não é nada sobrenatural, não envolve a salvação de ninguém, né? Virar médico ou não. Do outro lado, a esperança divina é o que a gente chama, né, quem teve um bom catecismo, né, uma virtude teologal, porque tem como origem Deus e tem como fim Deus. E o fundamento é a fé. Então, sem fé, não é possível ter essa virtude sobrenatural da esperança, que eu chamo aqui de esperança divina. Por exemplo, que todos nós, né, temos os católicos, né, esperam um dia ir ao céu, né, e não ao inferno. Então, isso é uma esperança divina, porque nosso objetivo não é uma coisa material, uma coisa natural, uma coisa sobrenatural. Além da natureza, que é ir para o céu. E, como aqueles que conhecem também os escritos de São Paulo Apóstolo, né, ele trata, né, das três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, onde cada uma exige a outra. Né? Então, é impossível ter caridade sem ter esperança. É impossível ter esperança sem ter fé. Então, uma é o fundamento da outra. Tirando a que está lá embaixo, né, que é o fundamento, caem as outras duas. Né? Imagina uma torre, né? Então tirou o primeiro andar, cai o segundo e o terceiro, né? Desmorona. Ao contrário, né? Alguém é capaz de ter fé e esperança sem ter caridade. Por exemplo, um católico que infelizmente caiu num pecado grave, né? Então está sem a caridade na alma. Claro que se ele está contrito, está arrependido, ele volta a ter. Mas, então é possível ver fé sem ter caridade, mas o contrário não. O que é realmente algo importante hoje em dia, muitas pessoas pregam a caridade sem fé. Né? Essa grande ideia de que o homem é capaz de fazer o bem, mesmo não sendo católico, mesmo ignorando a religião verdadeira. Né? Como se diz muito por aí, né? O que importa é fazer o bem, não interessa qual é o Deus, nós temos o mesmo Deus, o que importa é fazer o bem. Se você faz o bem sem ter fé, não é caridade. Vamos passar. São Tomás de Aquino, que é o doutor em tudo, então quando cita uma coisa importante tem que citar um doutor, né? Então, citar um doutor, São Tomás de Aquino, ele fala dessa esperança humana como uma paixão humana, né?
E paixão aqui, obviamente, não tem nada a ver com o que a gente vê nas novelas, etc., nos filmes. Paixão no sentido, uma palavra técnica em filosofia, que é tudo aquilo que muda o nosso corpo porque mudou a nossa alma. Então, como a alma e o corpo estão interligados, quando a alma sofre uma perturbação, o corpo reage. Né? Então, paixão do medo, né? A gente tem o medo de alguma coisa, nosso corpo, né? Fica frio, fica pálido, né? Ira, né? Nosso sangue fica quente, né? Então, é uma coisa que acontece na alma, mas reflete no corpo. E também, obviamente, vai tratar da esperança enquanto virtude teologal. Então, enquanto paixão humana, a esperança se opõe ao desespero. Então, para combater o desespero, tem que exatamente pregar a esperança. E ambas são controladas pela virtude da fortaleza. O que é essa virtude? É aquela que regra a tendência do homem a vencer os obstáculos. Aquele bem que é difícil, árduo, né, como diz o próprio São Tomás de Aquino. Então, por exemplo, né, passar em medicina, né, novamente, na faculdade. Algo difícil, é necessário estudar. Né, vendo TV o dia inteiro, né, ou YouTube, ninguém vai conseguir passar em medicina. Então, tem que estudar bastante, é um bem difícil. Então, ele tem que ter a fortaleza, que é aquela vontade, não, tem obstáculos, mas eu vou vencê-los, né? Enquanto que a pessoa fraca fala, tem obstáculos, então eu acho que é melhor eu virar youtuber, né? Do que virar médico, né? Tem médico que precisa estudar, né? Youtuber não, né? O bem da paixão da esperança, então, é esse bem futuro, árduo. Pois, afinal, a gente não pode esperar aquilo que eu já possuo, né? Então, por exemplo, eu não tenho esperança de ser padre porque eu já sou padre, né? Então, não faz sentido eu deixar uma coisa que eu já tenho. E também se aplica essa paixão às coisas de pouca importância facilmente obtidas, que compete apenas a paixão do desejo, né? Então, eu desejo, né, como eu falei aqui, tomar água, né? Então, eu passo a tomar água, pronto. Não tem nada de difícil, não move a minha virtude da fortaleza, né? Conseguir tomar água, né? E, contrário do desespero, há uma chance de conseguir, né? Então, o problema, né, do desespero é exatamente essa noção que a gente não consegue algo. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente meditar bastante. Então, a gente não consegue algo. Por exemplo, desespero, né? Uma pessoa que o avião está caindo, né? Alguém falou, tem um muçulmano que explodiu lá onde está o piloto, né? Então, o avião começa a cair. Então, aí começa a ter o desespero, que de fato, exceto o milagre, eu vou morrer. Mas fala claro que um católico não tem que entrar no desespero absoluto, porque afinal, todo mundo vai morrer. A questão agora, se você sabe que você vai morrer, então se prepare bem para a morte, né? Então, faça um ato de contrição. Chama o padre, né? Peça para ele sobre as pessoas no avião. Mas, o desespero é exatamente você não ver chance de conseguir sair daquilo com vida, né? Aconteceu muito também agora, né, naquele incêndio lá em Londres, né, o pessoal pulando lá de cima da torre, né, é o desespero, porque ela via que tinha um fogo lá dentro da casa dela, e assim, ela tentava ver uma chance de sair de lá pulando pela janela, mas também, bem, cair do 30º, 40º andar, não tem muita salvação. E claro, essa virtude essa paixão, desculpa, volta, por favor, não, pra frente. Quem está mexendo? Passa para frente, alguém apertou o botão. Não, outro lado. Isso aí. A paixão da esperança está unida à paixão do desejo. A diferença é que é uma coisa difícil. Então, eu tenho o desejo de tomar água, mas é fácil, então não entra a esperança. Mas eu quero entrar em medicina, na faculdade de medicina, é uma coisa difícil, é uma coisa que eu quero, aí então entra a questão da esperança. Então, agora, passa mais uma. Aqui, então, vê um pequeno resuminho, né, bem esquemático, de como funciona a alma, né, de acordo com São Tomás de Aquino. Então, temos nossas capacidades intelectuais, são das coisas, né, que a gente diria invisíveis, né, são mais abstratas, mas eu vou tratar mais da parte ligada ao corpo, né, parte apetitiva, aquela coisa que a gente busca, né, que em latim, appetere, você buscar algo, né. Então, por exemplo, eu estou com sede e meu corpo começa a se inclinar para o copo de água, então ele começa a buscar a água. Bem, tem os bens que são concupiscíveis, né, essa capacidade da alma de lidar com uma coisa, né, então, por exemplo, a água, né, é um bem que eu tenho que buscar. Se fosse um veneno, uma coisa a fugir, né, se fosse um líquido venenoso. E eu estou apenas analisando o bem enquanto tal, independente de ter obstáculo ou não para obtê-lo, né. Que nem aqui não tem obstáculo nenhum, é só pegar e tomar. Agora, se tivesse uma máquina de vender custando R$5, aí teria um obstáculo, né, teria que colocar dinheiro lá. Seria um certo esforço.
E aí, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que esse negócio trata, né, ele sempre trata analisando os dois opostos de cada paixão, né. Então, eu tenho um bem, então imaginando novamente, né, o copo d'água. Ou eu amo esse copo, no sentido que eu quero ele para mim, né, no caso a água, né, não é tanto o copo que me interessa, mas a água. Ou tenho ódio dele, né. Então, imagina que eu tenho alergia à água, né, uma coisa absurda, mas... tem pessoas que têm doença, né, que faltam água, senão vão afogar, né, tem pessoa que fez da extrema-unção, que era desesperadora, a pessoa morria de sede e ela pedia água sem parar e não podia dar água para ela, tinha que pegar uma esponjinha, né, na água e colocar no lado dela para aliviar um pouco, mas ela não podia engolir água, senão ela afogava, né, porque tinha um problema respiratório. Então ela acabava tendo, né, um certo ódio, né, daquilo que vai fazer mal para ela. Mas isso é relativo a um bem presente, né? Um bem futuro, então é desejo ou aversão. Então, no caso da PC na faculdade de medicina, né? Então, desejo uma coisa futura, desejo de ir na faculdade, ser médico, etc. Ou então, aversão, né? Então, penso né, político, né? Ou bandido, não, tenho aversão, não quero ser isso, né? Nem para mim, nem para meus filhos, nem nada. E se eu tenho um bem comigo, né? Então no caso quando eu estou tomando água, né? Então eu sinto ou alegria ou tristeza, né? Então se alguém me faz tomar, né, um fel amargo, né? Como foi o caso do Nosso Senhor na cruz, ele teve tristeza, né? Quando ofereceram para ele, ele até recusou. Né? Só que no caso nosso a gente vai tratar não desse bem enquanto tal, mas o bem enquanto fruto de um obstáculo. Então, diante do bem, a gente tem essa noção de esperança ou de desespero, se não tem chance de conseguir. Se a gente tem também essa noção de, se fosse uma coisa má, né? Por exemplo, entra um assaltante em casa. Então, ou eu vou ter coragem, né, de enfrentá-lo, né, de expulsá-lo. Bem, aqui no Brasil é mais difícil, porque a gente não pode usar armas, né? Nos Estados Unidos é mais fácil, né? Então, entra um bandido, você dá um tiro nele. Aqui, ou então você tem medo, né? Então, aqui no Brasil é proibido usar arma, só o bandido pode usar arma. Então, a gente fica com medo. Então, a gente tenta fugir, né? Reação diante do mal que está vindo, que é o bandido. E se o mal é, né, iminente, então a gente também pode ter essa ira, né, essa reação, de fato, de reagir a algo que é ruim, que a gente tem que afastar com força. Pode passar para lá. Então, para que tudo isso, né? São Tomás de Aquino não está só fazendo uma aula de psicologia, né, para entender como é que funciona o ser humano, mas ele quer aquilo com fruto prático, né? Então não é só uma questão meramente teórica e especulativa, mas para todo mundo entender como o ser humano funciona e como organizar tudo isso. Porque afinal há vários erros em relação a isso. Uns é se entregar às paixões, né? Então até vi no supermercado lá uma frase lá daquele bombom lá, sonho de valsa, né? Pense menos e ame mais, né? Hashtag pense menos e ame mais. Exatamente, esse é o símbolo, né, da pior espiritualidade possível, né? O ser humano é um animal racional. Tudo que vai contra a razão é pecado, né? Então, pense menos é sinônimo de pecado. Então, peque e ame mais, que é um absurdo. Então, pense menos e ame mais. Então, a gente não deve se entregar às paixões, apesar de ser isso que a sociedade prega hoje, né? Todos os filmes, novelas, não precisa nem assistir, já sabe que quer ensinar isso, né? Siga as suas paixões, né? Não. Outro erro oposto é o dos estoicos, né? Não tenha paixão nenhuma, né? Seja um budista, né? Fique lá, sempre com aquela cara séria, né? De armário. Não, também não é isso o católico. O católico é saber usar a paixão como Deus quis, né? Ter amor, aquilo que deve ter amor. Ter ódio, aquilo que deve ter ódio. Então, ter ódio não é intrinsecamente mal, né? Às vezes eu choco alguns católicos, né, que falam, não, mas né, não tem que ser bonzinho com todo mundo, etc. Odiar não é pecado, etc. Não, a gente tem que ter ódio ao pecado, né? Ódio a certas coisas. Então, o católico bem equilibrado, ele tem amor às coisas boas e ódio às coisas más. Então, esse equilíbrio da paixão, que afinal também é o que Aristóteles pregava, né? Isso que o Santo Agostinho vai desenvolver agora com um ponto de vista sobrenatural. A esperança também, ela não consiste apenas em querer um bem futuro difícil, mas também ela pressupõe que a gente vai conseguir isso pelas próprias forças, né? Isso imaginando ainda do ponto de vista natural. Ou então com a ajuda de um outro, né? Então, por exemplo, eu posso, né, com a ajuda, né, de um cursinho, alguma coisa, conseguir entrar na faculdade de medicina. Conforme a gente vai crescendo em experiência de vida, a gente vai amadurecendo, é normal a gente se estimar melhor se uma coisa é ou não digna de esperança. Então, normalmente, quando é jovem, a gente tem esperança de um monte de coisa. Tem esperança de mudar o país, de acabar com a corrupção, né? A gente vai crescendo de um jeito que não é tão fácil assim, né? Então, será que vale a pena, né? Ter esperança em tal coisa? Como ter maior facilidade de conseguir algo?
o que aumenta a esperança de realmente obtê-lo. Né? Então a gente pensa, já faz mais de, sei lá, quantos milhares de anos que a humanidade tenta o mundo perfeito, não consegue, será que eu tenho que ter esperança de que o mundo aqui na Terra vai ser perfeito? O católico sabe que não, né? Jesus falou claramente isso, né? Que a gente não tem que esperar nada aqui da Terra, a gente, claro, tem que fazer o nosso melhor para melhorar a sociedade, melhorar nosso ambiente, né? Afinal, teria uma cristandade, né, na Idade Média, que teve uma vida bem melhor que a nossa hoje em dia, em termos de espiritualidade, que formou muitos santos, mas a gente tem que ter uma ilusão de uma utopia, né? De achar que é possível fazer uma sociedade perfeita. Então a gente vê que quando a gente é jovem, a gente acha que é possível a utopia, quando a gente é velho, a gente vê que não é possível, né? E é curioso notar também, se eu tomasse os jovens como fonte de esperança. Por exemplo, próprio do jovem focar mais no futuro do que no passado, do qual ele tem pouco. Bem como ter uma dilatação do coração, essa sensação, né? Que o torna mais apto a enfrentar coisas difíceis. Isso é uma qualidade, eu coloco uma qualidade, porque também o problema das pessoas mais idosas é de desistir, de desanimar muito facilmente, né? Então, isso é muito bom, né? Por exemplo, né, quando tiver dificuldade de ter missa tridentina em todas as cidades, todas as paróquias, né? Um velho, uma pessoa mais idosa falaria, não dá, né? O modernismo invadiu todas as dioceses, não tem o que fazer, enquanto um jovem, na maioria dos padres jovens tem interesse na missa tridentina, fala, não, a gente vai conseguir vencer isso, porque afinal, né, com Deus, o que nós não somos capazes de fazer, né? Então, apesar de todos os obstáculos, a gente vai tentar passar a missa tridentina para o máximo de pessoas possíveis, né, que ignoram que ela exista, né? Mas, por outro lado, também se o jovem tem essa qualidade, né, de enfrentar obstáculos, não desanimar tão facilmente como os mais idosos, né? Por outro lado, só falta a experiência das próprias limitações e mesmo do tamanho, né, da proporção do obstáculo, faz com que, às vezes, o jovem subestime algumas coisas, né? Mas é nele que aparece mais frequentemente essa virtude da esperança do ponto de vista natural. E para que serve essa esperança? É só um sentimento, né, vazio? Não. Ela ajuda a intensificar a ação, uma ação, bem como a manter em curso. Então, isso faz, por exemplo, né, aquele exemplo que eu estou mostrando sempre, né, na faculdade de medicina, isso me dá motivação de todo dia no cursinho estudar, faz com que eu não durma e estude ainda mais. Então, quem que dá força para isso? A esperança. Né? Isso que dá força para a pessoa ficar o ano inteiro estudando até fazer o vestibular. Também ela nos faz persistir em qualquer curso, né? Então, a faculdade vai demorar, sei lá, medicina, né? 6, 8 anos, não sei. Então, a pessoa tem que perseverar, né? Não pode largar o curso lá, nossa, não aguento mais, né? E também, então, a ação, ela motiva a pessoa a iniciar essa boa obra, essa obra de um bem difícil e grande, e também perseverar, né? Que a tendência, com o tempo, a gente acaba desistindo das coisas, né? Cansar, etc. Né? Então, a gente mantém essa força. Né? Então, por exemplo, vocês aqui, de uma maneira, né, claro, bem reduzida, né? Tem esperança de aprender coisas úteis, né, no dia de hoje, então isso que vai motivá-los a, né, manter-se atentos, né, às aulas, para ver se obtém alguma coisa para a própria vida, né, e para os outros também. Agora, a virtude da esperança, agora do ponto de vista sobrenatural, não mais como era a paixão humana, a gente tem que entender a primeira palavra virtude, né, vem da raiz latina, né, força, né, vir, né, porque a palavra homem em latim é vir também, é o que dá força, o que tem força. Então, virtude é aquilo que nos dá força para fazer algo. E na definição de Tomás de Aquino, é aquilo que torna bom aquele que a tem e boas suas obras. Então, o homem virtuoso, ou que tem a virtude, né, da temperança, é uma pessoa boa e que faz coisas boas. Bem, o objeto da esperança, agora do ponto de vista sobrenatural, continua sendo um bem futuro e difícil, só que agora esse bem não é somente uma coisa difícil, né, como no caso da faculdade de medicina, mas algo muito mais difícil, que é o céu. Na verdade, humanamente falando, impossível, né? Sem a intercessão de Deus, é impossível o homem ir para o céu. Então, Deus, a bem-aventurança eterna, é o próprio paraíso. Então, Deus é o objeto, por isso que chama de virtude teologal de Deus. E essa esperança é capaz de atingir esse objetivo através do auxílio divino, né? Do socorro divino. E como o objetivo é um bem que é infinito, que é o próprio Deus, então, esse auxílio de Deus também tem que ter uma força infinita. Né? Tem que ser proporcional ao fim que se obtém. Que é essa graça divina que nos precede, elas que nos dá o movimento inicial de buscar a Deus, nos acompanha, elas que nos mantêm na graça e fazendo boas obras, e guiam em direção a esse objetivo. Então, fazem escolher os meios próprios a isso. Então, é com a virtude da esperança que a gente vai na missa. Se a gente tiver esperança para o céu, para que perder tempo ir na missa? Né? A gente vai na missa que a gente quer um dia poder ir para o céu. E a gente sabe que o caminho, né, o próprio Jesus falou, é
Quem não comer e não beber, né, do meu corpo e do meu sangue não irá para o céu. Essa esperança, então, está presente em quem possui a fé, e ambas, a fé e a esperança, vão deixar de existir quando morrermos e obtivermos finalmente o objetivo desejado, que é Deus. Que é o que São Paulo fala, né? No céu não haverá nem fé nem esperança. Então, por quê? Porque a gente tem fé naquilo que não vê, e no céu a gente vai ver Deus. Esperança, a gente tem esperança de obter um bem que a gente não tem. No céu a gente vai ter esse bem. Então não faz sentido nem ter fé nem esperança. A única coisa que existe no céu é a caridade, que é o amor de Deus. Né? Então, se o fim principal, né, o objetivo principal da esperança é Deus, e o meio principal para alcançá-lo é o próprio socorro divino, isso não impede, todavia, né, que no meio do caminho, né, afinal, entre o começo e o fim, tem todo um caminho, né, cheio de passos intermediários. Então, o que chama aqui de fins secundários, meios secundários, que servem como instrumentos ligados ao meio principal, favorecendo a graça divina. Então, vocês todos querem ir para o céu, mas vocês estão usando como meio secundário, intermediário, vocês estarem aqui presentes, né, nessa aula. Então, vocês acham que isso aqui é um meio que vai facilitar vocês aí chegarem no fim que vocês desejam. Então, aqui ele coloca, né, São Tomás de Aquino, a comunhão dos santos, que é algo que nos ajuda, né, a chegar no fim desejado. E a intercessão também, né, dos santos que a gente chama. E ao contrário das virtudes naturais, como, por exemplo, a fortaleza, que é essa virtude que rega essa força nossa de vencer o mal que está vindo, né, está aparecendo. Desculpa, explicar bem. Então, nas paixões naturais, a gente sempre tem que evitar os extremos. Né? Então, por exemplo, né, na temperança, eu tenho que ter o desejo do bem naquilo que eu preciso. Então, eu estou com sede de tomar aquele tanto de água para matar minha sede. Nem menos, se eu faltar água, eu vou sofrer com a saúde, nem demais, senão eu vou me afogar. Né? Mesma coisa com a comida. Né? Chegou o almoço, eu tenho fome. A temperança diz, eu tenho que comer aquela quantidade exata que mate a minha fome. Aí há dois erros, né? Comer de menos, que poderia fazer mal para a minha saúde, ou comer demais, né? Também faz mal para a saúde. Então, todas as virtudes naturais, aquelas que eu coloquei lá, de amor, ódio, desejo, aversão, tudo tem um justo meio, claro, difícil de alcançar, mas a gente tem que buscar. Faz com que a pessoa busque o certo. Agora, nessas virtudes que são teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, a gente não tem que ter um meio termo. Eu tenho que ter uma fé, nem muito, porque é fanático, nem pouco, né? Então tem que ter uma fé moderada. Não. São Tomás de Aquino fala que a fé não tem limite, a gente tem que ter o máximo de fé possível em Deus. Esperança também, né? O máximo de esperança possível. Tem que falar, vou esperar um pouquinho, mas não demais, né? Eu também tenho que fazer minha parte. Né? E caridade também. Caridade não tem fim, né? Não tem limites. Então, a regra que vale para as virtudes naturais, que é buscar o meio termo, não é a mesma regra que vale para as virtudes sobrenaturais, que é buscar o máximo sem limite, né? Buscar sempre mais. E aqui também distingue de uma outra qualidade humana, essa magnanimidade, que busca esse bem grande e difícil, só que com as próprias forças, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma grande empresa, né? Contratar milhares de pessoas, é um grande bem, mas tudo depende da força dela, né? Da vontade dela, etc., dos esforços dela. Agora, nessas virtudes que a gente pensa de Deus, o que depende mais é de Deus mesmo, né? O que é o nosso grande alívio, né? Porque se depender das nossas próprias forças, a gente é mais desesperado que ter esperança, né? Vai passar? Bem, começando, né? A fé é aquilo que nos traz verdades relativas a Deus e ditas por Ele. Então, isso que é a fé verdadeira, né? Então, quem fez o bom catecismo sabe disso, né? Quem viu o catecismo de São Pio X. A fé não tem nada a ver com sentimento, né? Me sinto bem na religião católica, eu tenho fé. Hoje, padre, eu acordei sem fé. Não, fé eu tenho ou não tenho, não é questão de acordar ou não. Não tem nada a ver com o nosso coração. Né? Fé é você aceitar que o credo, né? Se você reza o credo e acredita que aquilo é verdade, que está lá dentro, você tem fé. Mesmo você esteja entediado, né? Precisa de uma motivação, né? A esperança nos liga à bondade de Deus. Então a fé está relativa àquelas verdades que Deus nos transmitiu, né? Que existe a Trindade, que existe o céu, que existe a igreja, né? Os sacramentos. Eu acho também fraca a bateria. E a esperança está ligada então à bondade de Deus. Que a gente confia no apoio dele para exatamente obtê-lo, né? No céu. A esperança, então, São Tomás de Aquino divide a alma, né? Entre inteligência e vontade. Né? Inteligência que trata das verdades, né? Intelectuais, e a vontade da adesão a essas verdades, que nos faz agir, né?
Então, ela pode existir sem que a gente tenha a virtude da caridade, como eu coloquei no começo. Mas, todavia, sem a caridade, a gente chamaria esperança não de uma virtude perfeita, mas imperfeita, pois, como eu falei, né, virtude é aquilo que torna a pessoa boa e boas as suas ações. Ora, se a pessoa não tem caridade, ela não é boa e nem as obras dela vão ser boas, né? Então, se é possível ter se é possível ter esperança sem caridade, a caridade é importante para que a esperança seja perfeita, né? Então, não é um detalhe inútil, é algo muito importante. A importância de falarmos sobre esperança está diretamente ligada ao acréscimo que ela mesma produz na caridade. Então, se a gente tem uma grande esperança, a gente tem mais força para fazer as obras boas, né, e de também voltar a praticar as coisas com amor a Deus. Então, por isso que é importante, né, o estudo e a prática da esperança, pedir a virtude da esperança nas orações, né, para realmente melhorar a caridade. Então, vemos assim que a esperança é importante para a prática da caridade, que vai nos levar ao céu. Agora a questão fica onde nós colocamos a nossa esperança? Em Deus ou nas coisas da terra? Então, isso é a nossa meditação diária, né, que às vezes na teoria é muito bonita. Na teoria eu confio em Deus, eu busco a Deus, mas na prática eu penso só nas coisas da terra. Então a gente tem que às vezes calibrar um pouco isso para fazer as boas escolhas, né? E agora entra Fátima, né? O que tem a ver Fátima com tudo isso, né? Então, mostrei um pouco as relações da esperança com a caridade. Agora, o que Nossa Senhora de Fátima influencia nisso? Bem, antes de mais nada, né, eu tenho outra palestra que vai tratar mais longamente da aparição de Fátima, eu vou só dar umas pinceladas para poder falar alguma coisa, né? As aparições de Fátima, que completaram, né, 100 anos, né, agora, aconteceram, né, em 1917, né, em várias vezes no dia 13 de vários meses, né, começando em maio, 13 de maio. E é interessante, essas aparições são aprovadas pelo Vaticano. E é até curioso porque isso mostra como é uma aparição importante, porque há muitas aparições na igreja. A igreja não obriga ninguém a acreditar ou seguir em nenhuma aparição, não é necessário para a salvação, é só um auxílio, né? E tomar muito cuidado também com as aparições que não são aprovadas pelo Vaticano. Esse é outro assunto bem importante, porque há uma tendência, digamos até demoníaca, né, de multiplicar as aparições para saciar uma curiosidade que é vazia, né, que não aumenta em nada a caridade nas pessoas. Né? Por exemplo, tem gente que conhece vários videntes, né, que viram Nossa Senhora, mas nunca leram uma página da Bíblia, né? Então, obviamente, isso aí não é de Deus. E também essas várias aparições que aparecem, modernas, né? Na França está cheio de aparição, aqui no Brasil também tem várias pessoas que dizem que viram Nossa Senhora, sei lá o quê, ou Jesus. Acaba tirando o foco das aparições que são sérias, né? Então, por exemplo, Nossa Senhora é uma aparição muito séria, porque não só é verdadeira, confirmada com milagres, como ela dá uma mensagem muito importante até para o homem de hoje. Agora, se a gente começa a se perder nessas várias aparições que tiveram por aí, né, Medjugorje, sei lá mais o que não são aprovadas pelo Vaticano, a tendência é a gente não se preocupar com aquilo que deveria se preocupar, porque a gente perde tempo. Então, vamos dar como referência as Memórias de Irmã Lúcia aqui, que é o livro mais oficial que trata das aparições. Então, vou colocando aqui bem sucintamente, né, alguns detalhes da aparição. Então, estava lá a Irmã Lúcia, no caso era bem pequenininha, eu não sei quantos anos ela tinha, uns 10 anos por aí. Está brincando com seus primos, Jacinto e Francisco, recentemente, né, canonizados. Até que no dia 3 de maio, viram um relâmpago. E ela disse aos seus primos, é melhor irmos embora para casa, que estão a fazer relâmpagos, pode vir trovoada. Eles respondem, pois sim. Então, que é Portugal, né? Sempre tem esse pois, né? Pois sim. E é interessante porque elas achavam que era um relâmpago, né? Mas esse relâmpago estranho, esse relâmpago. Estava um dia normal porque tinha relâmpago. Na verdade, não era uma coisa tão natural assim, esses relâmpagos. E eles começaram a descer em costa, né? Eles eram pastorzinhos, né? Então eles estavam lá no meio do mato, né? Tocando as ovelhas em direção à estrada. E ao chegar mais ou menos ao meio da encosta, quase junto de uma árvore grande que ali estava, viram outro relâmpago. E dados alguns passos mais adiante, viram uma moita, uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espalhando luz mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Pararam surpreendidos pela aparição. Estavam tão perto que ficávamos dentro da luz que a cercava ou que ela difundia, talvez a 1,5 metros de distância, mais ou menos.
Então aqui você vê que é uma coisa que já não é natural, né? Isso não é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Você está andando na rua e de repente vê uma senhora assim, né? No meio de um relâmpago de uma luz, né? Pode passar. E aí vem as primeiras palavras de Nossa Senhora. Não tenhais medo, eu não vos faço mal. Então aqui já vem o primeiro pressuposto dessa aula, né? Primeiro que Nossa Senhora fala o que? Não tenhais medo. Isso não só naquele momento, mas na própria vida, né, dos pastorzinhos. Não tenho medo com nada, né? Tanto que o próprio Papa João Paulo II fala muito disso, né? Não tenhais medo, né? A sociedade hoje é muito pagã, tem vários desafios, vários obstáculos, mas se a gente, né, é católico e acredita no auxílio de Deus, essa é no auxílio de Nossa Senhora também, não tenhais medo. Então essa é uma frase que tem também presente na vida dos católicos, né? Próprio do católico não ter medo. Eu não vos faço mal. Então, de onde é vossa mercê, né? A irmã Lúcia, no caso, né? Lúcia pequena, né? Sou do céu. E que é que né, a senhora quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, nesta mesma hora. Depois eu direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. Bem, aí vai ter uma aparição, né, que a senhora vai ser para a Lúcia, né, em particular, mais para frente, em 1921. E aí a pergunta que uma criancinha faz, né, claro, portanto Nossa Senhora está lá, né? Eu também vou para o céu? Sim. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. E olha que o Francisco, né, não é que a Nossa Senhora está prevendo um futuro, né, para o Francisco. Ele morreu jovem, né? Ele viu Nossa Senhora jovem e morreu jovem. E ele precisou de muitos terços. Então imagina que uma criança naquela época tinha de pecado, né? Para precisar rezar muitos terços para não ir para o inferno. Então, comparado com hoje, com o de dia, né? Com os adultos hoje que não tem mais nem a noção de pecado, né? Então aqui é bem interessante porque a própria Nossa Senhora falando, né? 2 coisas, né? Da gravidade do pecado, mesmo numa criança como Francisco, que na época devia ter uns 7, 8 anos, acabado de ter idade da razão. E fala aqui como é que faz para sanar os problemas dele para ele poder ir para o céu, qual é o caminho? O terço. Então o terço também é exatamente essa arma que Nossa Senhora dá para poder chegar no céu. Então, obviamente a igreja não obriga sob pena de pecado a rezar o terço, né? Se alguém ficou um dia sem rezar o terço, precisa se confessar disso. Mas é um meio importantíssimo, né? Então quem realmente quer ir para o céu, realmente quer rezar o terço todo dia. Isso a gente vai tratar logo mais. Depois a irmã Lúcia pergunta sobre 2 amigas delas, mais velhas, né? Que no caso ela tinha 10 anos, amigas, ele tem uns 18, sei lá. Uma estaria no céu, ela pergunta para Nossa Senhora e Nossa Senhora responde, né? Uma estaria no céu e a outra no purgatório até o fim do mundo. Sendo que ela morreu com 18 ou 20 anos de idade. Naquela época que não tinha internet, nem TV, nem nada, né? Então, isso é bem interessante de saber. Não, volta rapidinho, só focar essa palavra aqui. Então, uma foi para o céu e a outra vai ficar no purgatório, não 1 ano, 10 anos, ou uma quantidade, né, que a gente considera elevada de tempo, mas até o fim do mundo. Então, acho que é uma pena pesada. A gente imagina que digamos, seria a pena maior possível, né, de purgatório, né, porque mais que o fim do mundo, né, ficar depois do fim do mundo não faz sentido, porque depois do fim do mundo não vai ter mais purgatório, né, só vai ter céu e inferno, né. Então o que essa menina, essa amiga da Lúcia, né, fez para ficar até o fim do mundo no purgatório? Então é uma coisa a se pensar. Pode passar. E aí, Nossa Senhora vai continuar conversando, né, quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser vos enviar, em ato de reparação pelos pecados com que lhe é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E as crianças falaram, sim, queremos. Isso é bom da criança, né? Ela fala as coisas sem pensar muito, né? Porque, eu não sei se elas têm ideia do que quer dizer isso, né? Passar a vida inteira com sofrimentos que Deus vai enviar, né? Então, essa simplicidade das crianças ajudou elas bastante. E dispôs ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. E aprendemos essas últimas palavras. Então, Nossa Senhora abriu as mãos e passou por isso uma luz muito intensa. Então, notamos já aqui que Nossa Senhora diz que a graça de Deus é o que dá apoio, é o que vai dar força a vencer todos os obstáculos da vida. Então, essa força, né, que vence os obstáculos para o bem difícil, né, que é o característico da esperança. Essa graça de Deus, então, dá apoio, suporte para vencer tudo. Então, essa esperança que Nossa Senhora está pregando aqui. Então, ela pregou primeiro a esperança falando, não tenhais medo. Agora, a Nossa Senhora, ela começa a primeira frase, né, da aparição falando, não tenhas medo. E ela termina essa primeira aparição dizendo, a graça de Deus
será o vosso conforto. Então, essas duas características é próprio da virtude da esperança. Então, Nossa Senhora está pregando o que é esperança? As pessoas... Por que ela está pregando tanta esperança? Porque o que vai acontecer... acho que eu vou empurrar melhor o filme. Porque o que vai acontecer logo mais é de tirar a esperança das pessoas. Porque vai acontecer o quê? As guerras mundiais, né? Então, a Senhora, mais do que nunca, viu que era importante pregar a esperança nesse clima que vai causar muito desespero para as pessoas, né? Que achavam que é o fim do mundo, né? Primeira Guerra Mundial, achavam que ia acabar o mundo, porque morria gente que nem floco de neve, né? Então, Nossa Senhora viu que era importante o remédio para os católicos não se perderem nessa época difícil, né? Que é o século XX, é a esperança, né? Essa é a grande arma, né? E também o terço. Pode passar? E ainda passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Então, naquela época, estava tendo, né, essa Guerra Mundial, em 1917, né, já estava a Primeira Guerra Mundial, mas ele estava anunciando já a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, depois a Nossa Senhora começa a se elevar, né, serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho nos astros, motivo porque alguma vez diz que viram abrir-se o céu. As aparições de Nossa Senhora não infundem medo ou temor, mas sim surpresa. É um pouco diferente da aparição dos anjos, né? Quando aparece o anjo, que dá a primeira reação dos profetas do Antigo Testamento, quando vem um anjo, né? O anjo Rafael, etc., é morrer de medo, né? Tanto que Tobias, né, viu o anjo Rafael, o arcanjo Rafael, e ficou prostrado em terra horas e horas, né? Morrendo de medo do que tinha acabado de ver. No caso de Nossa Senhora, não. Depois da segunda aparição, bem, vou passar meio rápido, né? Que vai ter outra palestra que vai detalhar mais, né? O que a Nossa Senhora diz? Quero os que venham aqui no dia 13 do mês que vem, rezem o terço todos os dias. Obviamente essa mensagem não é só para os pastores, mas é para todos os católicos, né? Rezar o terço todos os dias. E que aprendam a ler. Então, Nossa Senhora é a favor do estudo, né? Então, Nossa Senhora não prega uma espiritualidade onde se abraça um ursinho e fala que ama Jesus, né? Não, você tem que ler, você tem que se esforçar, né? Então, a religião católica é a religião do estudo. Jacinta pede uma cura de um doente. E Nossa Senhora fala, se ele se converter, vai se curar. Então você vê que Nossa Senhora está preocupada com a alma, mais do que o corpo, né? Então, a saúde do corpo só faz sentido se está ligada antes com a saúde da alma. Então, isso, qualquer meditação que vocês vão ver, Santa Afonso de Ligório fala muito sobre isso, né? Se a doença nos aproveita, né, a nos arrepender dos nossos pecados, a nos crescer em virtude, é bom que ela continue. Agora, se ela começa a atrapalhar, né, a nossa prática das boas obras, né, então é bom que peçamos a cura, né? Então a gente tem que saber estar doente, estar com saúde, segundo a vontade de Deus, né? Não colocar a saúde como um absoluto, a todo preço, né? E Nossa Senhora força essa mesma mensagem. E tu sofres muito? Não desanimes. Então, novamente, Nossa Senhora está sempre tentando aumentar a virtude da esperança nas crianças, né? Não desanimes, né? Apesar de todo o sofrimento e tudo, não desanimes. Eu nunca te deixarei. Isso aqui é importante, eu sempre falo isso para as pessoas que estão no leito da morte, né, quando vão visitar os hospitais. Nossa Senhora nunca abandona, né? A gente pode até, nem sempre o padre tem que ficar 24 horas, né, do lado da pessoa que está morrendo, nem os familiares. Então, eu sempre falo para a pessoa que depois faz essa emoção, né, nesse caso, sempre lembre de Nossa Senhora, né? Se os seres humanos não podem estar junto com você o tempo todo, Nossa Senhora estará. E também depois da morte, né, não tem como nenhum ser humano acompanhar a pessoa, né? Mas Nossa Senhora sim. Então, sempre para a pessoa pensar em Nossa Senhora, que afinal é a pessoa que a gente vai querer socorrer, né, chorar e tudo que precisar na hora da morte. Né? Todo o nosso sofrimento, né, desse momento final, a gente tem que falar com Nossa Senhora, porque é a única pessoa que vai estar prestando atenção. Os outros, infelizmente, o ser humano é muito limitado. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Isso é muito importante, essa devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pode passar. Bem, depois Nossa Senhora mostra o inferno com os pastorzinhos e acrescenta: se fizer o que eu vou te dizer, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixar de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra guerra pior. Para impedir, irei pedir a consagração da Rússia, meu Imaculado Coração, ao meu Imaculado Coração, e a comunhão reparadora dos primeiros sábados, né? Que aliás, né, hoje, né, primeiro sábado do mês, se atenderem aos meus pedidos. A Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará Deus pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre, né, o Papa, terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará.
E aqui é uma mensagem interessante, né? Porque a gente vê condições de Nossa Senhora. Se fizer isso, terá aquilo. Se não fizer, terá outra coisa. Mas, por fim, o meu coração imaculado triunfará. Isso dá o que? Esperança, né? Apesar de toda maldade, né, humana, o bem, né, de Deus, o bem que vai vir por meio de Nossa Senhora, é maior. Né? Então, apesar de a consagração da Rússia não ter sido feita, né, porque afinal, quem aqui consegue falar sem ficar vermelho, né, de vergonha, que a Rússia se converteu? Vai lá na Rússia, né, rezar uma missa católica, né, pra você ver o que acontece. Então, a Rússia se converter, todo mundo sabe, né, a não ser que sejam alguém que segue da ideologia, né, todo mundo que tiver a realidade sabe que não se converteu porque não foi feita a consagração. Nossa Senhora falou, ela vai se converter se foi feita a consagração. Se não foi feita, não se converte. Mas apesar de toda essa competência humana de fazer o que Nossa Senhora pede, por fim, meu coração imaculado triunfará. Então isso dá muita esperança de a gente não se esperar. O homem faz besteira, mas Deus sempre está lá para ajudar. Isso vale em vários casos, né? Mesmo que a gente vai aprendendo, né, como é que vive a vida católica, o que é certo e o que é errado, mas às vezes a gente faz besteira. A gente deve nunca se desesperar. Sempre a gente sabe que Deus é capaz de nos tirar do pior dos buracos. Claro, a gente tem que fazer a nossa parte de evitar os buracos, mas se a gente cair no buraco também, sempre tem uma maneira de sair, né? Claro, recorrendo a Deus. E aqui ela coloca, né? O Santo Padre vai consagrar a Rússia a Nossa Senhora e a Rússia vai se converter e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal se conservará sempre o dogma da fé. Bem, isso aqui daria uma aula inteira, né? O que é esse bendito dogma da fé? Etc. Etc. Essa é uma palavra, né, também que causa bastante angústia, né? O que quer dizer etc? Então, se você quer escutar a Nossa Senhora falar, né, a palavra etc não é muito animadora, né? E essa mensagem ela pede para a irmã Lúcia, né? Isso não obriga a ninguém, a Francisco sim poder dizer. Claro, naquele momento não era para dizer, depois era para divulgar a mensagem, né? Aqui, uma nota, né? No mês de agosto a aparição não ocorreu no dia 13, mas no domingo seguinte. Porque no dia 13 eles não tinham acesso à Cova da Iria, onde aconteceu a aparição. Então você vê que Nossa Senhora não é alemã, né? Ela diz todo dia 13, mas quando não dá, ela vai no outro dia, né? Então isso é bom. Não dá dia 13, então acabou a aparição, deu errado, tchau. Eu passei com outra pessoa, né? Não, as criancinhas estavam com um problema grave, não tinha como estar no dia 13 na Cova da Iria, porque estavam, acho que viajando, né? Uma coisa assim. Amanhã depois perguntem para o Padre Thiago, vai falar mais sobre isso. Pode falar. Aqui ela pede, né? Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, né? Dos 5 mistérios. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Isso aqui é interessante, porque não só esse é o texto da oração oficial em português, que eu sei que em várias cidades tem outros textos, né? Principalmente aqui em Curitiba, eu sei que vocês fazem diferente. Outras pessoas têm outras coisas, né? Aquelas que mais têm misericórdia, assim, que Deus tem misericórdia pelas almas, etc. Bem, o texto oficial é esse, então está no texto em português, né, da irmã Lúcia, né? E é interessante que ela fala, levai as alminhas, né? De fato, ninguém reza isso, todo mundo fala, levai as almas todas para o céu, né? Acha que a alminha e a alma é sinônimo, né? É curioso que não é bem assim. É claro, se vocês rezarem do jeito que rezam agora, não tem problema nenhum, está dentro do espírito que Nossa Senhora pediu, né? Mas há certas nuances interessantes. Então, por quê? Porque a palavra alminha, principalmente naquela época em Portugal, não quer dizer qualquer alma, né? Todo mundo aqui tem alma, né? Mas não é isso que a gente está rezando. A gente está rezando pelas almas do purgatório. Alminha é o termo comum de usar para as almas do purgatório. Então a gente não está rezando levai as almas todas para o céu. Então não estou rezando, né, para que Nossa Senhora leve, sei lá, o Taylor para o céu, ou outras pessoas para o céu. Estou rezando as almas que estão no purgatório nesse momento, né? As almas que já morreram, né? Enquanto que a gente reza levar as almas todas para o céu, a gente pensa em qualquer alma, né? De maneira bem genérica. Enquanto que o mais preciso seria isso, né? Tanto que também em Portugal tem muita oratório, né? Capela das Alminhas. O que quer dizer isso? Que é um oratóriozinho para rezar as almas do purgatório, uma devoção local, né? Então, só curiosidade, né? Não é para ficar desesperado, né? Não precisa agora rezar, levar as alminhas tudo para o céu. Mas é interessante para ver a riqueza, né? Que às vezes a gente acaba perdendo nas traduções, né? O povo que ia no lugar das aparições, lá na Cova da Iria, deixava lá um dinheiro. E Jacinta pergunta a Nossa Senhora o que fazer com tal dinheiro. Então, eles iam lá na aparição, viam que tinha milagres, tinha coisas estranhas, para que aquelas criancinhas
ignorantes, né? Falavam coisas tão sábias, né? Já era um sinal que Nossa Senhora estava ensinando, né? E aí juntou um dinheirinho, né? Uma quantidade de dinheiro que as pessoas deixavam e pergunta a Nossa Senhora, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Então, uma boa pergunta, né? E aí a Nossa Senhora responde: o dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário. O que sobrar é para a ajuda de uma capela que eu mandar fazer. Então veja como Nossa Senhora pensa em economia, né? Nossa Senhora então pega dinheiro e faz para uma festa litúrgica e 2 para uma capela. Aí no momento ela fala que tem que comprar, né, máquina de lavar roupa para os mendigos, né? Então Nossa Senhora, de fato, não parece muito adepta da tele, né? Então, Nossa Senhora está preocupada aqui com a glória de Deus, né? Então o dinheiro é feito para a glória de Deus, não para... Claro, não estou falando que é pecado, né? Pode ajudar os pobres, né? Mas não é prioridade para Nossa Senhora, porque o que importa são as almas, né? Ser pobre ou não garante ninguém que vai para o céu, né? Não é que ser pobre que você vai para o céu. Pode avançar. No dia 13 de setembro, então ela ainda insiste, né? Continue a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. Depois ela aparece, né? Junto com o Nosso Senhor, sob o nome, né? Sob o título de Nossa Senhora das Dores e do Carmo. Aparece também São José, Menino Jesus, né? Essa última aparição, né? Nossa Senhora aparece com vários santos, né? Deus está contente com os nossos sacrifícios, mas não quer que por mais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Então, aí Nossa Senhora pede penitência, mas também pede prudência, né? Que, como eu falei, essas coisas, somente algumas penitências sempre bom, claro, pedir para um diretor espiritual, saber regrar as coisas, para que, por um lado, é bom fazer, para a gente aprender a fazer tudo que a gente quer. Por outro lado, tem que colocar limites, senão a gente acaba prejudicando, né, fora do devido. Né? Então, por exemplo, as crianças estão em idade de crescimento. Então, a senhora não vai poder prejudicar a saúde das crianças nesse sentido, né? Não faz parte do objetivo dela. Né? Então, veja que ela é, por um lado, liberal, a ponto de falar, não precisa fazer sacrifício nenhum, ela fala que usa só durante o dia. Mas também pede para diminuir a penitência das crianças. Né? Assim, quanto mais eu dormir com a corda, melhor. Não, ela sabe que dormir é a parte onde o hormônio do crescimento mais age, né? Então, ela sabe que não é bom usar esses instrumentos, né, de penitência, no caso dessa cordinha, né, enquanto a criança está dormindo. Né? Então ela sabe que a criança é capaz de fazer penitência, então, quanto mais os adultos, né? Mas sabe que tem que fazer de maneira inteligente. Então você tem que tomar cuidado com certos tipos de penitências que a gente escolhe, somente se a gente escolhe da própria cabeça. Né? Vou ficar... Jesus falou para chegar 40 dias na quaresma, também vou ficar 40 dias sem comer. Acho que não é bem assim não. Né? Pode passar. Acontece então o famoso milagre do sol, né? Tem essas fotos aí impressionantes, né? De todo mundo espantado, né? Olhando para o sol. Bem, uma curiosidade, né? Lembrando que a irmã Lúcia tinha tudo, né? Ela via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Jacinta, né? Pequenininha aqui, via e ouvia, e Francisco só via, né? Ele não escutava nada. Ele era só uma imagem de Nossa Senhora. Pode passar. Então você vê que Nossa Senhora não dá graça para todo mundo de modo igual, né? Esse igualitarismo hoje em dia, né? Tudo tem que ser tudo igual. Não, ela ordena as coisas porque faz parte do plano dela. Né? Ainda vemos aqui nas aparições, né, a sobriedade do Francisco, um dos videntes, né? Que eles viram, nossa, o Francisco, ele está vendo Nossa Senhora, então é um santo, né? Aquela primeira reação, né? Então, mas vai entregar coisas que ele ia abençoar, né? Olha, Francisco, abençoa para mim essas coisas. E ele falou, eu não posso benzer. E vós também não. São só os senhores padres. Então, acho que, de fato, alguém aprendeu bem o catecismo, né? Apesar de ele ser santo, isso não dá poder para ele abençoar nada. Jacinta vê uma cena que envolve o próprio Papa. Eu vi o Santo Padre em uma casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa com as mãos na cara, a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros fogavam-lhe pragas e diziam-lhe muitas palavras feias. Então, isso aqui é uma alerta, né? Jacinta fala, o Papa é atacado pelas pessoas, né, que falavam palavras feias. É difícil não lembrar de certos, né, filósofos de internet, né, que atacam o Papa com palavras feias, né, sem pudor nenhum. Então você vê que tem que tomar muito cuidado de estar do lado da Jacinta e não do lado das pessoas que a Jacinta critica, né? Não apoiar essas pessoas que atacam o Papa. Né? Lúcia fala sobre a eficácia da oração, mostrando sempre, né, que a oração e penitência que foi feita até então não apagou a divina justiça, porque não foi feita nem acompanhada com contrição nem lembra. Então não adianta nada rezar o terço do dia se a gente não está disposto a largar os pecados. Né? Tem que unir as duas coisas, né? E largar o pecado, se confessar,
e rezar. Pode passar? Então, por exemplo, né, umas consequências de tudo isso, uma das causas da nossa falta de caridade advém de não termos uma sólida esperança naquilo que Deus nos propõe fazer. Então a gente acredita em Deus, mas na hora H a gente esquece de Deus. Né? Além disso, pode ocorrer que a nossa caridade também é fruto, nossa falta de caridade é fruto de uma falta de fé, o que também acarreta uma falta de esperança e, consequentemente, problemas na prática da caridade. Por exemplo, outro erro relativo à virtude da esperança é quando acreditamos naquilo que não deveríamos. Eu coloquei lá no começo da aula também, dessas falsas aparições, né? Coisas que não são importantes. Por exemplo, né, seguimos uma autoproclamada aparição, sendo que ela não tem um elemento de credibilidade, interno ou externo, para favorecer uma adesão da nossa parte. Bem, então uma regra bem simples para aplicar nos casos simples, né? 99,9% das aparições que o Vaticano não reconheceu como verdadeiras são falsas. Né? Então, se alguém faz uma aparição de Nossa Senhora, a primeira reação é falso. Até que a pessoa prove com milagre. Se a pessoa não fez milagre, então, ou o Vaticano não aprovou, é falso. Então é simples, né? Bem simples. Pode passar. Outro defeito nosso é colocar esperança em coisas humanas que são falíveis. Como diz a Escritura, isso diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. No profeta Jeremias. Então isso é importante, né? Agora vamos conseguir mudar o Brasil apoiando lá, avança, nação Brasil, tal. Grande ilusão, né? O próprio Papa Bento XVI, no seu livro, né, Luz do Mundo, também analisava Fátima sob esse viés. E ele coloca aqui. Na mensagem de Fátima, se tratava da resposta a esse desafio. Desafio do quê? Do poder do mal cristalizado nas grandes ditaduras do século XX, que é o caso do nazismo e do comunismo. E tal resposta não consiste em grandes ações políticas, mas, ultimamente, pode chegar somente através da transformação dos corações, através da fé, da esperança, do amor, que quer dizer da caridade, né? E da penitência. Nesse sentido, a mensagem de Fátima não está concluída, mesmo que as duas grandes ditaduras tenham, né, oficialmente, digamos, desaparecido. Então, isso aqui é uma resposta do próprio Papa Bento XVI. Né? Então, nosso intuito, né? Então, ficamos lá do PP, vai nesse sentido, a gente não está aqui para formar um partido político, a gente está aqui para converter os corações. Né? Então, por isso que a gente coloca que a missa é o centro de tudo. Então, quando as pessoas não fizeram culto devido a Deus, não tem que esperar uma solução, nem para o Brasil, nem para o lugar do mundo. No ano de 2010 também, Bento XVI não acredita que nesse ano de 2017 vai haver uma guinada no curso da história da humanidade, num instante. Muita gente achava que dia 13 de maio ia acabar o mundo, né? De 2017. Quando veio essa palestra foi dia 13 de maio, lá em São Paulo. Eu falei, não vai acabar o mundo hoje, né? Não precisa vender tudo, né? Ou qualquer coisa do tipo. Mas o Bento XVI acredita que haverá esse ano, sim, completando os 100 anos de Fátima, um impulso favorável ao triunfo predito por Maria. Triunfo real, embora silencioso. E como vimos, Nossa Senhora, nas aparições, disse que o mal calculado coração triunfará. Então, de fato, está havendo mudanças, só que elas são mais silenciosas, né? Então, a gente percebe um pouco disso, né, pelas pessoas que se convertem, né, pela melhor prática da religião em vários lugares. Então, você vê que a Nossa Senhora continua agindo, apesar de todos os obstáculos que os seres humanos colocam, né? Pode passar. Também o próprio cardeal Burke também fala um pouco sobre Fátima e ressalta que uma das características da mensagem, né, do segredo é a esperança. Então, vai na mesma linha do que eu estou falando. Porque Nossa Senhora diz que o Imaculado Coração triunfará. Então a gente não tem que desanimar, a gente sabe que no final, de maneira simples, né, o bem vai vencer. Né? A gente sabe disso, mas, claro, na prática é difícil. A gente fica desanimado vendo toda essa agenda, né, da cultura da morte crescendo, né? Então, aqui, sodomia, aborto, eutanásia, etc. Mas é preciso ter esperança e parar de praticar, parar de fazer o que tem que fazer. Então, essa esperança deve estar na graça de Deus, que está sempre agindo, que é maior que toda a força do mal que possa agir no mundo. Então, a gente tem que continuar indo à missa, continuar fazendo apostolado, continuar fazendo o que tem que fazer, né? Apesar de toda essa aparente vitória do mal, né, nas sociedades. Devemos nós
Também sermos luz e esperança para os outros. Então, muita gente vai encontrar desanimada no meio do caminho. Não sei o que fazer, o Brasil está perdido, o mundo está perdido. A gente tem que dar essa força para as pessoas, através do próprio bom exemplo, e também nessa resistência contra as forças, né, que a gente chamaria aqui de materialistas e relativistas do mundo. Né? Então, tem que persistir fazendo a coisa certa, apesar do mau exemplo dos outros. Né? Ah, todo mundo faz. A gente tem que continuar fazendo do jeito certo, apesar de todo mundo. Né? Pode passar? Aqui no outro livro de Nossa Senhora, da irmã Lúcia, chamado Apelos da Mensagem de Fátima, também ela faz referência à esperança. Então, toda a nossa esperança deve estar posta no Senhor, porque Ele é o único Deus verdadeiro que padeceu e morreu pela nossa salvação. É preciso, pois, que o nosso espírito esteja livre do demasiado apego às coisas da terra, as vaidades que arrastam ao caminho da leviandade, do exagero das modas, que dão mau exemplo e escandalizam o próximo, incentivando ao pecado. Como filhos abandonados em seus braços, certos da sua infinita misericórdia, sabemos que a nossa confiança não será desiludida. Então, se saber que a confiança não será desiludida, é a esperança. Como a esperança está ligada à vontade, e também tem como fundamento a fé, que está ligada à inteligência, então devemos usar essa inteligência para responder de maneira católica todas as questões que nos aparecem diariamente, que criam obstáculos para agir com uma caridade ardente no dia a dia. Por isso que é importante essa formação. Então, vocês estarem aqui, né, aprendendo mais coisas, né, é importante, para facilitar a nossa adesão às verdades de Deus, consequentemente, aumentando a esperança e, por fim, a caridade. E São Paulo também já falava para São Timóteo, que apesar das dificuldades que o bispo, né, o bispo jovem, né, Timóteo encontrava, ele falava: sei em quem pus a minha esperança, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até esse dia. E também o próprio anjo que apareceu para os pastorzinhos, antes de aparecer a própria Nossa Senhora, falou, né, meu Deus, ensinou para eles essa oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Também Nossa Senhora adverte, né? E depois de sofrer, a graça de Deus será o vosso conforto, que eu já ressaltei lá antes. Então, todas as contrariedades, lembrar que a nossa esperança não está em fatores humanos, né? Nós já estamos mais divinos. Por isso, não devemos nos desesperar, por mais difícil que pareça ser a situação em que nos encontramos. Sempre há uma saída católica para ela. Pode passar? E aqui também o anjo prepara os pastorzinhos para todas as dificuldades que eles vão encontrar na vida. Quem leu eles vai ver que eles passaram por várias situações, até foram presos. Na realidade, 10 anos de idade está na prisão. Né? De tudo que puderdes oferecer a Deus sacrifício em auto de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido, e súplica pela conversão dos pecadores. Então, a gente sofre não só para pagar os próprios pecados, mas também para o bem dos outros. Né? Afinal, a igreja é um conjunto de pessoas, né? A gente não está sozinho. Né? Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Depois ele reza, ensina também essa oração. Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Isso aqui pode ser feito, né, depois da comunhão da missa. Presente de todo o sacrifício da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e diferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E aqui o cardeal Ratzinger, né, antes de tornar o Papa, 16, já interpretava isso como essa mensagem de Fátima, nos ensinando que nenhum sofrimento é vão. Pode passar? Para alguma coisa ou um problema técnico. Está bem ruim esse filme. Tire o aqui. Para aguentar as consumidores dessa vida, é importante tanto nos esforçarmos para adquirir essa virtude, né, da fortaleza, então não ser uma pessoa fraca, né, qualquer obstáculo aparece eu já desisto. Né, não. Volta lá. Aí. Não, para frente agora. Não cedendo às nossas más inclinações, também precisamos rezar pelo dom da força, que é um dos 7 dons do Espírito Santo, fortalecidos, né, no Crisma, que possuímos e estamos no estado de graça. E nos permite, então, para esse dom da força,
suportar as dores e provações em razão dos bens eternos. Então, passa uma dificuldade na família, em casa, em outros lugares, no trabalho, perder o emprego, sei lá o quê. Nos dá força para, a gente pede esse dá força para aguentar tudo isso em vista do céu. Né? Não vou recorrer a meios pecaminosos para evitar um problema. Estou sem emprego, então vou fazer coisas ilícitas para ganhar dinheiro. Não. Vou acreditar que Deus vai me dar um caminho correto para sobreviver. E é melhor também morrer de fome do que pecar. Né? Então, se realmente eu perco o emprego e não tenho outras coisas a fazer, é melhor, né, morrer na miséria do que ter que recorrer a meios ilícitos. Né? Não esperemos ter força para suportar obstáculos se antes não nos humilhamos diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque, afinal, isso é o nosso maior obstáculo. Né? Não é as coisas externas, né? Não é um governo, uma pessoa, um desafio. São os nossos pecados que nos impedem de fazer o bem. Sem o estado de graça, nada podemos fazer de meritório. E tudo realmente vai parecer difícil. Quando a gente está em pecado, até ir na missa é difícil. A gente basta andar, né? Coisa super fácil. Pois estando nas mãos do demônio, seu jugo é pesadíssimo. Então, o primeiro passo então, é sair do estado de pecado para poder praticar a esperança e a caridade, né? De maneira efetiva. Também a gente reza na Salve Rainha, né? Nossa Senhora é a esperança dos pecadores, é a mãe da Santa Esperança, pois ela também soube esperar em Deus durante toda a sua vida, apesar de todos os sofrimentos. Então, fez Nossa Senhora aguentar os 7 dores, né? A gente medita as 7 dores de Nossa Senhora, é a virtude da esperança. Ela esperou também Jesus 9 meses, então ela teve que ter paciência, né? Jesus estava lá com ela, mas ainda assim, de modo invisível, né, digamos. Esperar 9 meses também, que nos limite como devemos receber Jesus dignamente dentro de nós na hora da comunhão. E se cada árvore se conhece pelo fruto, e sendo fruto de Nossa Senhora, né, o próprio Jesus, devemos ver como ela deve ser sumamente quem devemos imitar, né, para ter o mesmo fruto. Por isso que é bom sempre meditar no que Nossa Senhora faria no meu lugar, ou o que ela acharia disso, que eu estou pensando no momento. Então, sempre esse critério para fazer as escolhas na vida, né? Para pensar. Embora não seja a situação ideal, Fátima também fala do purgatório. Uma das amigas ficaria até o fim do mundo, né? Como eu coloquei lá no começo. O purgatório também é razão de esperança. Porque afinal, quem vai para o purgatório vai um dia para o céu. Só que vai ficar esperando. Para quando então vemos quão longe estamos da perfeição que nos é pedida, então, para não nos desesperarmos e também para não nos acomodarmos. Então, o purgatório não é uma maneira de a gente se acostumar com o pecado, pelo contrário, mas é uma maneira de a gente não se desesperar. Se Deus fez o purgatório, Ele sabe que a gente é imperfeito, mas ainda quer que todo mundo faça o seu melhor de si para poder ir para o céu. Se todo mundo for honesto e olhar para si e falar, é impossível ir para o céu. Então, Ele tem um purgatório que nos dá a esperança de alguma coisa conseguir, pelo menos morrer em estado de graça, apesar de a vida inteira ter sido sem obras boas. É o caso do bom ladrão. Né? O bom ladrão, a vida dele inteira foi, né, uma porcaria, né? Porque ele só fez besteira, ele mesmo admite, né? Então, não é que eu estou falando mal dele, caluniando. Ele é a primeira pessoa a falar que ele merecia. Ele falou para Jesus, né? Eu mereço estar aqui na cruz. Só que ele fez uma coisa boa, que é morrer em estado de graça, quando ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então, e ele se arrependeu dos pecados. Se for que ele merece estar na cruz, é que ele reconheceu que ele errou. Né? Então, graças a isso, no caso, ninguém passou pelo purgatório, né? Então, é importante ter a graça de Deus. Mas o purgatório não dá esperança, apesar de saber nossas misérias. E é interessante também que Nossa Senhora fala que essa amiga da irmã Lúcia vai estar no purgatório até o fim do mundo. Mas isso quer dizer o quê, exatamente? Podemos acreditar que se rezamos por ela, a pena que ela deveria durar até o fim do mundo pode ser abreviada. Então Nossa Senhora fala que ela vai ficar no purgatório até o fim do mundo, supondo apenas as más obras dela. Mas, se nós pedimos intercessões por elas, né, por exemplo, missa dos defuntos, rezar o terço por essa pessoa, a igreja é capaz de diminuir essa pena. Graças a Deus, né? Porque, digamos, pela justiça divina, essa moça, né, deveria ficar até o fim do mundo no purgatório. Mas pela misericórdia de Deus, pelas nossas intercessões dos anjos, né, de Nossa Senhora principalmente, ela pode ficar muito menos tempo. Talvez ela até já esteja no céu, se Deus quiser. Então, lembrar disso, né, dessa intercessão que é capaz de fazer Deus, digamos, mudar certas coisas, né, mesmo após a morte. Então, a importância da missa dos defuntos, tal. Ok, pode passar. Quando a Nossa Senhora fala também, não tenhais medo, ela não está sugerindo, por favor, não tenham medo, ou eu aconselho não ter medo, ela está dando uma ordem. Né? Então, é uma ordem que a gente tem que obedecer, desde quando vem de Nossa Senhora. Então, não tenhais medo, como eu falei, deve ser uma característica do cristão. Também o próprio Jesus fala, né, para São Pedro, né, não tenhas medo. Não é uma sugestão, não é um conselho, ele fala, é uma ordem, São Pedro, não é para ter medo. Dessa hora em diante serás pescador de homens. Também na transfiguração, no Monte Tabor, né, quando Jesus aparece,
levantai-vos, não temais. Também, no Santo Sepulcro, quando aparece o anjo, quando Jesus já tinha ressuscitado, fala para as mulheres, né, que foram lá buscar o corpo de Jesus: não temais, porque sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Novamente, em várias outras partes, né, Jesus fala: não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois nada fazem. Temei aquele que tem poder de lançar no inferno, que é o pecado. Ora, quem tem tal poder, então somos nós mesmos, né? Então o nosso medo deve ser de nós pecarmos, não tanto de uma coisa externa, não tem que ter tanto medo assim do demônio, né? Ou do mundo. Não. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então essa atitude de não temer é bem própria do Novo Testamento, em oposição ao Antigo, em que o homem vivia muito sob o jugo da lei. Em Pentecostes, vemos então essa nova lei agindo livremente por meio dos apóstolos. Não devemos ter então medo do mundo, dos inimigos de Deus, nem ficarmos paralisados numa apatia como se fosse impossível vencer o sistema, né? Ah, eu sou católico, mas o mundo é podre, então não tem nada a fazer. Não, tem que fazer o que dá. Nem que seja na faculdade converter uma pessoa só, já foi muito bom. Então, o que a gente tem que temer é o nosso pecado. O que a gente tem que ter medo na vida é do próprio pecado, e se acontecer isso, fugir quanto antes, né? Se confessar e mudar de vida. O resto, então, Deus vai dar para acréscimo, isto é, para a vitória que Deus quer de nós. Para terminar, para não ficar muito longo. Então, Nossa Senhora relaciona a salvação com rezar terços, né, quando fala de Francisco, né, ele vai ser salvo, vai ter que rezar muitos terços. Novamente, quando Nossa Senhora fala de rezar o terço, é o terço tradicional, né, o rosário, né, pregado, teve festa recentemente em São Domingos de Gusmão. O terço tradicional, né? Não tem nada a ver com esse terço da misericórdia, outros terços que inventam, né? São outros terços, pode ser dito, né? Não é pecaminoso, de modo algum, rezar esses terços, mas não tem uma relação com esse terço que a Senhora reza, pede para rezar para Fátima, né? Então, se alguém falar, vou rezar o terço de Fátima, vou rezar o terço da misericórdia todo dia, então não venha depois reclamar para Nossa Senhora se deu algum problema lá em cima, né? Então, vou rezar o terço tradicional. Através do terço, podemos alimentar nossa esperança para um futuro melhor para nós. É até interessante, muitos pregadores falam isso, né? O terço vence muitos obstáculos, a gente nem tem ideia do poder do terço. E até para o mundo todo, né? Tanto que fez muito bem, né? O Dom Felé pedindo isso, as cruzadas, né, do Rosário, isso faz mudar muita coisa, né? Humanamente falando, é impossível, a situação deles é impossível, né? Na São Pio X, né? Como é que eles vão se unir a Roma, que, né, ninguém lá reza a missa tridentina, eles têm um grupo que reza só a missa tridentina, humanamente falando, não tem solução. Mas como eles rezam muito um terço, capaz de eles conseguirem uma solução, se Deus quiser, o quanto antes, né? De regularizar as bagunças burocráticas. A irmã Lúcia considera até mesmo que depois da missa, então, a missa é oração por excelência, né? Para quem diz bom catecismo sabe disso. Né? A missa tem a oração mais valorosa diante de Deus. Mas logo depois da missa, a oração que mais agrada a Deus é o rosário. Visto a própria existência que Nossa Senhora pede, né? Não é nem o ângelus nem nada, Nossa Senhora pede o rosário. Vou passar bem rápido. Nossa Senhora, né, a irmã Lúcia comentando, né? O tempo reservado para rezar o rosário não é o mesmo que se usa para assistir à missa. Para as pessoas, rezar o rosário pode ser visto como meio de se preparar melhor para a Eucaristia ou com uma ação de graças após a missa. Então, claro, se for rezar o terço, a gente pode rezar o terço durante a missa? Pode. Mas tentar tiver essa mentalidade de vamos se livrar o máximo possível das coisas, né? Isso não é bom, né? Vou rezar o terço na missa porque você já mata dois problemas com uma cajadada só, não é isso, né? O ideal é prestar atenção na missa, na liturgia do dia. Claro, se o terço está fazendo muito bem, continua rezando o terço. Mas aí reza outro terço em outro momento também. Não achar que, já rezei na missa, logo não precisa mais rezar no dia. O que é bonito no terço? Que ele é meio acessível a todos. Então, não precisa conhecer os salmos, como é o caso do breviário, né, que os padres têm que rezar, os religiosos. Até se diz, né, que a própria Nossa Senhora é como se fosse uma Bíblia dos pobres, né, então a pessoa que não sabe ler, imitando a gente de Nossa Senhora, consegue ir para o céu, apesar de não ler a Bíblia, ao contrário dos luteranos aí, que vão agora, essa festa de 500 anos, né, da separação dos luteranos, que acham que vai deixar de saber a Bíblia, que é uma grande maldade de Deus, né, achar que precisa aprender a ler para ir para o céu. Claro, você fala que é importante aprender a ler, mas não é Deus não pode ser injusto com uma pessoa que nasceu numa situação que não tem como, né? Então, o rosário é o melhor meio para unir uma alma simples com outras mais avançadas numa oração comum. Então, quando a gente faz um terço na capela, tem desde doutor em química até um simples agricultor, todo mundo está avançando no mesmo passo, né, na vida da santidade.
Bem, algumas regras básicas, né, para rezar em grupo, né? Só, sempre é bom lembrar. Reza-se na velocidade com que se fala. Então, como eu falo muito rápido, você também vai rezar no texto muito rápido. E nem falar lento demais, porque nós temos outras coisas. Então, a gente reza como a gente fala, né? Ave Maria, cheia de graça. Né? Não precisa ser nem lento demais, nem rápido demais. Rezar em sincronia com os outros, evitar cacofonia. Se está todo mundo falando Ave Maria, cheia de graça, você não fala outra coisa, outras palavras, ou fora do ritmo, né? Em peregrinações, você pode fazer uma peregrinação para Fátima, né? Desculpa, para Aparecida. Vai ter uma em Fátima também, mas é um pouco mais Aparecida. É comum usar um ritmo militar que acompanha a palavra com o passo, né? Então tem umas musiquinhas, né, que a gente faz para poder respirar e falar e andar ao mesmo tempo. Se a gente conhece algum trecho diferente, falar baixinho para não atrapalhar o conjunto, né? Senão sai uma cacofonia. Não é isso que eu vou ajudar. Pode passar. Não é muito reservar uns 30 minutos por semana para se aproximar de Deus na missa, também não é muito reservar uns 20 minutos por dia para rezar o terço. Nossa, a irmã Lúcia fala, né, é possível rezar o terço enquanto cuida de um bebê, se alguma casa, né, ou então, por exemplo, eu moro em São Paulo, né, ficar no trânsito, talvez rezar o rosário inteiro, né, às vezes está parado na marginal. Então, quem não reza o rosário em São Paulo é má fé mesmo, porque não tem tempo. Então você vai de o quê? Helicóptero? Você tem mais tempo em São Paulo, mas faz em São Paulo e fica parado no trânsito. O terço é mais fácil do que na missa, ele pode fazer em qualquer lugar. Então, não explicam por que Nossa Senhora enfatiza tanto o terço, né? Não tanto. Nossa Senhora pede para as pessoas rezarem o terço todos os dias, não tanto ir na missa todos os dias, algo a ser meditado, né? Não tanto porque o terço é menor que a missa, de modo algum, mas porque é mais viável, né? Ela sabe que muitos lugares não tem missa, ou não tem missa, digamos, conveniente, né? Mas não vou entrar em detalhe nisso agora. Mas, então, o terço é acessível a todos, né? Então, o terço é a maior maneira então, de a gente manter as virtudes de fé, esperança e caridade. Pode lá. Então, o sol de Fátima deve nos servir de lembrança que Nossa Senhora nos conhece bem e também sermos dóceis, né? Aqui dócil quer dizer submisso, né? Rezando o terço todos os dias, porque ela pediu, não é porque eu sei, porque eu quero, sei lá o quê, porque Nossa Senhora pediu. Perseverança no terço, em vez de perseverança na fé. Então, mantenha esse terço diário, apesar de toda a minha vida caótica, eu posso ter esperança de no futuro melhorar. Padre, faz mais de ano que eu consigo vencer tal coisa, eu continuo rezando o terço, que todo mundo fala que dá certo. Então, as pessoas não tem missa perto de casa, etc. O que eu faço? Então, rezo o terço, isso sempre dá, né? Então, não tem como reclamar. Então, é normal uma criança ter medo da sua mãe? Não. Então, também não temos que ter medo de aproximar de Nossa Senhora. A pessoa fala, padre, não rezei o terço porque eu estou em pecado, tenho vergonha e tal. Não. Pelo contrário, você está em pecado, mas não tem que rezar um terço, pedir a graça da conversão, pedir a graça de fazer uma boa confissão, achar um bom confessor, sei lá o quê. Então, o terço não tem motivo de não rezar. Se a gente está de graça, ótimo. Se a gente está em pecado, também tem que rezar o terço. Não tem pecado, eu não vou rezar. Pelo contrário, isso aí é do demônio. Né? Vai passar? Acho que eu vou deixar para o Thiago falar. Né? Passa mais um, acho que não tem mais nada. Acho que só passa mais um slide. Acabou? Tá. Então, isso aqui eu não vou comentar, porque isso aqui é outra análise, né? Então, a gente pode terminar com uma oração e comer uma coisinha. Meu Pai, do Filho e do Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Senhor dos cristãos, rogai por nós. Só um minutinho. Então, eu queria avisar as crianças, os pais que estão com as crianças aqui, que o seminarista Eric vai fazer uma atividade catequética com as crianças no salão ao lado. Então, depois é só procurar ele, ele vai atender as pessoas. Um outro detalhe que eu esqueci no início, que nós estamos gravando as palestras com áudio e vídeo, não sabemos a qualidade que vai sair a gravação, mas se sair tudo bem, depois vai ser disponibilizado no blog de outra forma, né? Então não é possível que se preocupe em gravar, porque vai estar sendo gravado dessa vez. Né? Agora teremos o coffee break, depois a próxima palestra com o Padre Thiago. Obrigado.